a Regional São Paulo está realizando um ciclo de entrevistas com seus associados em posição de liderança, com o objetivo de criar um registro histórico nessa época em que estamos atravessando a pandemia do coronavírus. Para esse bloco de entrevistas, contamos com a presença do professor Aristides, do professor Fausto Viterbo, do professor Hélio e dos integrantes da chapa, o Zé Otávio, nosso secretário, o Flávio Mendes, que também está com esse desafio adicional de gerar as finanças da regional como nosso tesoureiro, nosso seguro, e eu como presidente. Então, vamos dar início à entrevista. Nós sabemos que existe um decreto estadual que impossibilita a atividade de cirurgia estética. Os próprios hospitais não estão marcando esse tipo de procedimento e a grande maioria das clínicas, das salas de consultórios estão literalmente fechadas, né? Eventualmente um curativo aqui, outro ali, mas até mesmo por força do decreto estadual, essas atividades estão setadas no estado. A minha pergunta para o Dr. Carlos é justamente essa. Na medida em que existe uma obrigatoriedade, por força de decreto estadual, de que o serviço seja fechado, como ficam os locatários, ou seja, os cirurgiões plásticos que têm contratos, que alugam, que pagam seu aluguel em sua sala de consultório, na sua clínica, como eles devem agir quando de uma negociação, porque na verdade, eles estão parados por força de decreto. Se o decreto, eu imagino que se o decreto indica a paralisação da atividade profissional, alguma coisa deve estar relacionada também com o aluguel que possibilita essa atividade profissional. Bom, nós temos alguns pontos relacionados a essa questão, vamos dizer em cascata, né? Porque o problema que se emprega ao consultório, por exemplo, naturalmente ele vai se estender ao proprietário, e o do proprietário para outra, ele vai ter capitalidade para outros prejuízos. Então, hoje, não existe mais aquela segurança de que o que está estabelecido em contrato é realmente o que tem que ser cumprido via de regra. Por que isso, né? Notadamente, nós temos aí um cenário de redução das atividades e rendimentos dos consultórios dos cirurgiões plásticos, né? Isso fica muito evidente que cria uma situação de valor cobrado que se torna um aluguel excessivo originalmente ao contrato perante a situação econômica do próprio médico cirurgião plástico, né? E aí nós caminhamos para dois tipos de situação que eu acho que existem em relação a uma possível conduta do associado. A primeira, que eu acho que é a pior de todas, é o associado que não se preocupar nesse momento, ou aquele que tome a decisão de deixar a coisa andar, estourar e na frente ele resolver. Porque se você não resolver nesse momento ou tomar alguma atitude nesse momento, isso vai ter alguma repercussão ao final dessa pandemia, e certamente essa pandemia em algum momento ela vai terminar e o ambiente financeiro se estabilizar. Bom, essa possibilidade de negociação entre as partes contratantes, ela é absolutamente possível, ela é execuível e ela tem que ser exercida nesse momento, porque realmente existe aí uma diminuição de recebimentos. Bom, o grande entrave fica por parte de quem é contratado, não é? Quem geralmente é o proprietário do imóvel e que dificilmente se verga a querer reduzir valores e se flexionar a aceitar uma proposta apresentada eventualmente pelo associado. Ou então, ainda assim, quando aceita de forma muito superficial, muito magra, que não adianta, basicamente, não tem efeito prático, não é? Então, às vezes ele apresenta, não, vou te dar um desconto no aluguel de 5%, 10%, 15%. Não. Eu acho que hoje nós caminhamos para um cenário em que deve ser negociado o pagamento de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Porque isso fica compatível, pelo menos, a diminuição de entrada que os médicos estão tendo em seus consultórios, porque a atividade está paralisada, não é? A queda
A diminuição de renda é muito abrupta. E aí, nesse cenário, para fazer um fecho disso, se porventura a negociação bilateral ela for infrutífera, quer dizer, eu como médico tenho uma pretensão e tenho uma situação financeira que está absolutamente fragilizada nesse momento, mas é uma situação clara, tá bem? E por outro lado, o meu contratante ele não é flexível, ele não consegue ter ou margem ou compreensão jurídica administrativa para flexibilizar essa relação, daí sim, né, eu acho que o pagamento pode ser suspenso, ou seja, estou falando de forma clara aqui, até porque está sendo gravado, o pagamento pode ser suspenso. Pode ser suspenso e essa questão ser direcionada ao Poder Judiciário. Então você fala, bom, eu médico não consigo chegar a um acordo com você que é o proprietário, eu não vou te pagar mais porque eu não tenho condições, mas eu vou provocar sim o Poder Judiciário e vou deixar que um juiz de direito possa realmente colocar o dedo nessa relação e entender, assim como o Judiciário, o Poder Judiciário aqui de São Paulo já entende e já tem se manifestado e decidido, que essa relação é clara e que ele tem que intervir em relações jurídicas privadas para equilibrar os prejuízos, não é? Que a parte mais fraca nesse momento, que tem uma deficiência financeira, vai sofrer. Então, os julgados têm se apresentado, eles têm estabilizado essa situação contratual, em que mudou para todos os lados os patamares, e tem colocado o reconhecimento de que o judiciário tem que intervir nessa relação jurídica, não é? Para equilibrar o contrato novamente. Muito interessante as suas colocações. E aí a gente tem uma outra pergunta, né? Quer dizer, da mesma forma que o cirurgião plástico tem a condição de locatário, ele também tem, em alguns casos, a condição de locador. Muitos colegas que têm imóveis locados, sejam eles residenciais ou até mesmo salas também que ele acabou investindo e tem locatários sob a gestão dele. Então, aí nesse sentido, eu gostaria também que você se manifestasse. Eu acho que o cirurgião plástico também tem que ter essa sensibilidade, aquele que é locador, aquele que tem contratos de locação a receber, que ele também tem que ter essa sensibilidade no sentido de procurar entender e estabelecer negociações com os possíveis eventuais locatários dele. Você pode comentar alguma coisa nesse sentido? Sim, bom, Então, Carlos, só para existe um modelo que é frequente do colega médico, ele investe em várias salinhas e aluga para múltiplas pessoas no sentido de diminuir o custo fixo dele. Não é que o negócio dele é aluguel de salas, mas ele acaba pegando um espaço maior, várias salas, faz uma clínica com várias especialidades e agora esse condomínio gigantesco, esse passivo, ficou com uma pessoa só, uma vez que os outros vão parar de pagar. Como que fica para esse perfil de colega? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, eu estou marcando aqui, com relação à pergunta do Dr. Flávio, bom, somente existe uma reversibilidade, né, das posições. Notadamente, a questão do coronavírus, né, ela é considerada um elemento de natureza jurídica, ou seja, no caso concreto, de caso fortuito ou força maior. Né? Eu vou fugir aqui do juridiquês, né, para falar mais de forma clara o que isso significa. É uma exceção muito difícil de ser alcançada, estipulada pelo Código Civil, em que ela desobriga, né, as partes em algumas relações contratuais. Então, da mesma forma que eu falei anteriormente, né, que ela desobriga ao médico cirurgião quando ele é locatário, né, quando é locador, essa situação também se constrói. E se constrói da maneira que quem aluga propõe. Então, por exemplo, o que nós temos visto? Tem gente que não está reclamando, tem gente que conseguiu adaptar as relações profissionais, médicos, né, ou quem não faz parte da área da saúde, e não vem discutindo o contrato e vem levando a coisa da maneira como estava estabelecida em contrato anteriormente. Outros estão procurando. Então, isso vai depender muito, doutor Flávio, no caso de quem é locador, né, ou locatário,
das impressões das relações contratuais. Vai ter aquele sujeito que vai investir contra quem aluga o imóvel para ele, e vai ter o contrário também, né? O sujeito que tem a propriedade do imóvel e recebe do seu locatário o pedido, não é, de redução dos valores pagos. Bom, aí tem dois pontos também preponderantes. O primeiro, todo ajuste nesse sentido, ele tem que ser feito por meio de um aditivo contratual, tá bem? Então isso tem que estar de forma expressa. Reduziu, suspendeu, tem que estar em contrato. Tem que ser procurado um colega advogado que faça esse aditivo, não é, para garantir segurança no que vocês estão definindo. O segundo ponto é que toda mobilização em sede de coronavírus, por caso fortuito ou força maior, em contratos estabelecidos como dono ou como quem aluga a propriedade, tem que ser feito por um caráter transitório. Ou seja, você tem que estipular um prazo. Por exemplo, na questão trabalhista, redução de salário, por exemplo, tanto na MP 639, se não me engano, agora como uma decisão de ADI pelo Lewandowski, ficou claro que são para relações que possam estender até 3 meses. Então, vocês também têm que, nos contratos, né, que versem sobre o direito de propriedade, também estabelecer um período, não é, para que possam adequar esses contratos, ok? Então, de um lado ou de outro, a palavra de ordem que eu acho agora é realmente ver o quanto que cada um precisa e até onde vocês conseguem colimar os interesses, né, sem ter que levar isso para o judiciário. E, no insucesso, se as pretensões elas são resistidas de ambos os lados, ninguém consegue chegar num ponto, né, que concatene os interesses, toca para o judiciário, tá bem? Eu não pago como médico, mas se eu sou dono da propriedade também e o locatário deixar de pagar, não é? Eu também entro com uma ação tentando cobrar isso judicialmente, ok? Bom, com relação ao que o Dr. Coutinho colocou, desses espaços compartilhados, né, mais conhecidos hoje como coworking, etc., o primeiro ponto que eu acho, eu penso muito na questão do silogismo contratual. Isso quer dizer, o que está definido com quem é dono do negócio e com quem aluga a propriedade. Se o médico associado fez uma clínica e alugou para diversos outros colegas ali para criar, né, um centro clínico, algo nesse sentido, mas está no nome dele, bom, está no nome dele. Ele não tem como, nesse momento, lançar ou fazer um chamamento de outros responsáveis para colocar nesse contrato para que respondam de forma subsidiária ou solidária num primeiro momento, a não ser que eles tenham responsabilidades que se pavimente aí por conta do exercício deles. Eu acho que nesse momento não é o caso. Bom, o ponto contratual é importante porque o médico associado ele tem que ter a clara leitura do contrato de locação se essa modalidade é permitida no contrato que ele estabeleceu. Por quê? A grande maioria dos contratos ela não permite a sublocação. Ou quando permite, ela só permite com expressa autorização do dono do imóvel. Ou seja, se ele não tem essa disposição em cláusula elementar do contrato, ele está numa situação absolutamente despida no contexto do caso concreto jurídico. Então, a intervenção do Poder Judiciário, nesse caso, ela vai ser muito incisiva com relação à responsabilidade dele como, né, protagonista do contrato, né, como contratante. Né? E isso, sem dúvida, se eu estivesse falando agora para o médico associado que é dono do imóvel, seria a primeira questão que eu levaria também para ele. Eu estou pensando aqui sempre nessa dualidade interpolada de quem está alugando ou de quem aluga, né? E isso serve para os dois lados sempre. Né? Então, eu acho que para mim essa questão do coworking é muito clara, tem que ser explorada legalmente e também nas consequências, né, que pode trazer para quem sempre está no contrato. Eu acho difícil que no contrato esteja... Veja, e tem mais uma questão também, doutor Coutinho, que eu acho importante explorar. Muitas vezes, olha só o embaraço jurídico pode se criar. No contrato de locação, inexiste a liberação para sublocação ou com autorização expressa do dono. Só que lá dentro está constituída uma clínica multiprofissional ou uma clínica com vários. Então, você tem um contrato social em que está o doutor José Otávio, o doutor Felipe Coutinho, o doutor Flávio Henrique. Só que o contrato de locação está só no nome do doutor Coutinho, por exemplo, entende? Então, todos esses gradientes de responsabilidades eles têm que ser vistos caso a caso, né? E por isso que eu acho que a sociedade ela pode estender aí essa parte consultiva para os associados, que eles vão acabar se perdendo em algum momento.
No caso de você ser o dono da clínica que eu e o Flávio estamos ocupando, o problema com o locador é seu. Agora, eu e o Flávio podemos parar de pagar, porque, além do mais, eu estou falando do ponto de vista clássico, não como amigo, né? Porque, além de a gente não existir no contrato, não existe lei nenhuma que vai dar favorável a você, porque você está sublocando algo que não era para ser sublocado. É isso mesmo, Carlos, que eu estou entendendo? Exatamente. Talvez, doutor José Otávio, com essa situação de força maior, né, que a gente tem vivido, os magistrados se flexibilizem um pouco para avaliar a concretude da situação, né? Muito embora não tenha autorização, mas a coisa está estabelecida já há um tempo, né? Mas enfraquece, como o senhor bem colocou, eu acho difícil o sucesso nessa situação. E muito bem lembrado, o fato de existir vários médicos, por exemplo, num contrato social, isso não quer dizer que eles estão obrigados a pagar a locação sobre qualquer aspecto. Isso vai depender muito do que vocês, como coworking, definiram num suposto contrato entre vocês, né? Deveres e obrigações de cada um. Nesse momento de exceção, a melhor opção é buscar um acordo. Então, independente da situação que nós estamos discutindo, o melhor seria procurar os seus parceiros e buscar um acordo. É isso? Exato. Eu acho que o caminho é em duas etapas. A primeira é buscar seus parceiros para renegociar, e se a negociação não for boa o suficiente para vocês, realmente buscar apoio do Poder Judiciário. O que eu acho não dá para ficar na situação atual, vocês pagando, por exemplo, tanto aluguel como funcionários no status quo antes de começar essa crise do Covid. Como é que fica a questão dos salários dos empregados atualmente, das secretárias, das enfermeiras, das auxiliares de enfermagem, da faxineira, de um consultório, de uma clínica? Qual deve ser a conduta do proprietário? Bom, a gente tem aí uma guerra franca, né, entre os poderes, né? O governo federal tinha adotado, né, e promoveu uma medida provisória, que era a MP 936, né, que previa a suspensão dos contratos ou a redução dos valores de 30%, 50% até 70% do valor dos salários dos funcionários. Isso caminhava bem. Eu sou republicano em defender, né, que nesse momento o Estado tem que promover uma forma do empregador manter seus empregados contratados, porque senão a única alternativa que resta ao empregador é demissão, né? Falta uma flexibilização também pelo corpo dos funcionários e entender que diminuir o salário nunca é palatável, mas é muito melhor reduzir para que lá na frente, porque é transitório, você possa voltar à sua atividade no mesmo lugar do que ser dispensado, né? Talvez falte essa visão também para os funcionários. Bom, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Mas essa MP, a 936, ela foi, eu digo, agredida, né? Aqui eu estou já antecipando minha posição. Eu acho que ela foi agredida por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, né, do Supremo Tribunal Federal, que ele deu aí uma liminar provisória numa ação direta de inconstitucionalidade, a número 6363, que subverteu essa medida provisória do governo federal e enfraqueceu um pouco essa possibilidade de negociação bilateral entre empregadores e empregados, tá bem? E ela condicionou, pelo menos nesse período, né, liminar, antes que seja julgado pelo Pleno do STF, que acreditem que os sindicatos das categorias voltem a conduzir essa situação. Acreditem vocês, né? Ficou a cargo, né, dos sindicatos que se manifestem sobre as propostas de acordos bilaterais que versem sobre a redução de salários dos funcionários, secretária, faxineira, assistente e tudo mais. Bom, superada essa fase, né, de análise de mérito com relação a essa briga entre MP e ação direta do STF, né, promovida pelo Partido Rede, eu acho que hoje, de forma jurídica, pode acontecer? Bom, no meu consultório eu tenho uma faxineira, uma assistente e uma secretária, por exemplo. A CLT
a CLT, a gente tem que voltar na gênese e começar a se escorar na CLT novamente. A CLT permite uma redução de 25% no valor da remuneração, desde que condicionada que a clínica, por exemplo, teve um downsizing de valores de recebimentos financeiros, ou seja, está instaurada dentro do empregador uma situação de diminuição importante do que vocês tinham como renda comum, não é? Como entrada, como uma média de entrada de recursos financeiros. Essa redução, se você tiver o acordo, e tem que ser expresso, ou seja, tem que ser por escrito, entre teu funcionário e o contratante, ela é válida, demonstrado aí que realmente houve uma redução. Eu acho que isso não vai ser muito difícil de comprovar, não é? Dos consultórios em sede de pessoas jurídicas. Não sendo possível essa redução, se você quiser partir para uma redução de 50%, por exemplo, vou suspender. Ela vai ficar em home office, por exemplo, você recebendo só 50% do valor e trabalhando metade do período. Você pode fazer essa proposta, não é? O médico faz essa proposta por escrito, a funcionária tem que concordar e nós mandamos isso para o sindicato da categoria. Aonde é que está o pulo do gato nisso? Que eu vou dizer para vocês. Onde é que nós conseguimos, né, de forma experimentada, entender os prós e contras? Contra dificilmente alguma PJ de vocês está pagando e fazendo recolhimento sindical. Depois que se tornou não obrigatório pela reforma trabalhista, eu acho difícil que alguém está pagando. E pelos funcionários, eu acho difícil que alguém também, voluntariamente, está dando um dia de trabalho por ano para o sindicato da categoria dele. Ou seja, se mandar isso para o sindicato, eles vão cobrar, não é? E eles têm o poder de vetar, falando, olha, 50% eu não concordo, eu acho que você tem que fazer 30%. Né? Entretanto, os sindicatos eles tiveram uma diminuição enorme nos últimos períodos por conta da escassez financeira. Ninguém contribui, eles diminuíram radicalmente o tamanho deles. E eles têm, por lei, a obrigação de responder às nossas consultas em 10 dias. Ou seja, se eu encaminho uma consulta de uma proposta que eu estou fazendo de redução de salário para a minha assistente de 50%, e em 10 dias, dado o recebimento da consulta, eles não se manifestam nem sim nem não, em termos legais, o silêncio importará em concordância, ok? Então, para quem tiver realmente numa situação muito superdimensionada na questão laborativa dos funcionários nas clínicas, eu faria 2 sugestões. A primeira, já de largada, tentar fazer o acordo com seus funcionários para reduzir 25%, como deixa estabelecida a CLT. Esquece MP, esquece Supremo. E, para quem quiser usar e também reduzir 50%, nós temos estofo como sociedade para dar ao associado estofo para que ele possa fazer isso junto ao sindicato. Queria saber do doutor como ficamos nós com relação a impostos municipais. Paro de pagar ou tenho que recolhê-los para não ser penalizado no futuro? Bom, com relação a tributos, né, vou ser bem rápido. Com relação a tributos, como a gente está falando de municipalidade, pelo que eu percebi aqui em São Paulo, né, a operação tributária que foi estabelecida por conta do coronavírus, existem pedidos, né, de isenção de tributos, mas ainda não foram aceitos. E pelo que eu ouvi aqui do nosso prefeito Bruno Covas, ele não vai flexibilizar a parte de tributos, né? Pelo menos, inclusive, ele foi bem duro na questão do IPTU. Eu acho que não vai ter uma grande flexibilização tributária, mas a gente está falando de um estado enorme que tem diversos municípios, cada município com uma leitura diferenciada do que pode ou não ser, do que pode ser trabalhado como isenção de tributo municipal. Então, o que eu acho mais adequado? Como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional São Paulo tem um ambiente consultivo jurídico para atender os associados, eu acho que cada associado, né, que tem essa dúvida em sede de seu município, encaminhar isso para que a gente faça o estudo mapeado para cada região, porque é impossível. A heterogeneia que vai existir de município para município é muito grande. Poderíamos encerrar a nossa reunião, foi bastante interessante. Acho que depois dessas explicações todas vão surgir novas dúvidas. Queria agradecer a presença de todos